Oi, gente. Ontem eu falei um pouquinho a respeito da apreensão dos economistas norte-americanos com a iminente recessão da economia americana e da economia mundial. E no dia 29 agora, semana que vem, o IBGE vai divulgar o crescimento do Brasil, ou não o crescimento do Brasil, nesse último trimestre. E isso tem causado muita apreensão no governo Bolsonaro, porque o Brasil pode, tecnicamente, no dia 29, entrar em recessão. Isso significa que a economia está paralisada, isso significa que as indústrias, o comércio estão vendendo menos, gerando menos emprego, e isso acarreta prejuízo para o governo que já declarou que não tem dinheiro para pagar suas contas e que está contingenciando despesas da educação, da saúde, em infraestrutura, porque simplesmente não tem dinheiro para fechar o ano. Então, qual é a alternativa que o governo encontra e qual é a política econômica neoliberal que o ministro Paulo Guedes tenta implementar? É a política de vender o patrimônio brasileiro, pela incapacidade completa de fazer a economia, de fazer o motor da economia girar. O governo passou 8 meses dedicado à aprovação da reforma da Previdência, não pensou em outra coisa que não isso, apostando todas as suas fichas na economia da Previdência com o objetivo de capitalizar a aposentadoria do brasileiro na Bolsa de Valores. Tá? E agora está numa situação difícil, porque o Brasil está quase entrando em recessão, o mundo está quase entrando em recessão e a economia brasileira é extremamente vulnerabilizada. Então, qual é a estratégia que o governo lança mão a essa altura? Vamos vender o patrimônio nacional. Ontem anunciaram a privatização em bloco de 8 empresas. Há uma previsão de até o final do governo Bolsonaro se privatizar a joia da economia estatal brasileira, que é a Petrobras, que já sofreu ataque de todo jeito, mas continua de pé, firme, dando lucro. Né? E o governo faz isso, vai vender o patrimônio do povo brasileiro, tentando arrecadar algo em torno aí de 2 trilhões de reais para poder terminar o ano e iniciar o ano que vem, já que o governo é incapaz de fazer a economia girar. Numa analogia, é mais ou menos assim, como se na casa do seu Raimundo Brasil, um nome hipotético, a economia não fosse bem, tivesse filhos desempregados, o salário do seu Raimundo foi cortado pela metade, e aí na incapacidade da família se reinventar, buscar qualificação, buscar novos postos de trabalhos mais qualificados, a família, para manter o seu padrão, começa a vender o patrimônio. Vende o carro, vende a motocicleta, vende o computador, para poder pagar as dívidas. É isso que o Brasil está fazendo, essa é a proposta do governo Paulo Guedes, né, na economia neoliberal que o Brasil está entrando, e que essa política neoliberal ela tem se mostrado infeliz no mundo inteiro. Está aí a Argentina do Macri, que adotou uma agenda neoliberal há 4 anos atrás, a Argentina mergulhando numa crise por conta de uma proposta neoliberal na sua economia. Né? Então, quer dizer, o Brasil está entrando num caminho que é um caminho um tanto quanto complicado. E a gente vem alertando isso desde o início do ano. É nosso papel, portanto, continuar vigilantes, alertando, denunciando, né, essas condutas que são condutas equivocadas do ponto de vista da economia brasileira, e o governo está cada vez mais enterrando o Brasil, ou criando as condições para enterrar o Brasil numa profunda crise econômica. E quem pagará por isso, mais uma vez, será quem? A população mais carente, a população mais pobre desse país. A gente tem que fazer essas reflexões diariamente, porque somente com a nossa união, com a nossa mobilização contra o que está aí, é que nós poderemos mudar os rumos da economia e os rumos do governo brasileiro. Eu lembro que para que sejam privatizadas, essas empresas, é necessário que o governo obtenha a autorização do Congresso Nacional. E aí o Congresso Nacional ele é formado por deputados e senadores que foram eleitos por nós e que estão lá para defender o interesse do povo. Então vamos ficar vigilantes nos nossos deputados, nos nossos senadores, ver como eles vão se comportar em relação à autorização para a privatização dessas empresas. É bem verdade que algumas empresas das que foram listadas poderiam até ser privatizadas sem prejuízo maior para o povo brasileiro.
Mas outras empresas são estratégicas para o governo, né? E se cria aí uma situação de, inclusive, criar um pano de fundo uma justificativa para a privatização. É muita coincidência ontem o governo anunciar a privatização, inclusive, do Porto de Santos, e hoje pela manhã a Polícia Federal deflagrar uma operação de busca e apreensão em relação a pessoas ligadas ao Porto de Santos, né? Ou seja, parece que há aí uma sincronização de ações no sentido de se justificar o porquê dessas privatizações. Fica aí o nosso alerta, nossas reflexões, para que a gente possa acompanhar isso de maneira mais próxima, né? Não esquece de clicar no like, né, para que a gente possa potencializar as nossas publicações, nossas postagens, e amanhã nós voltamos com um desdobramento desse fluxo de privatização que vai começar agora, para fazer caixa, porque o governo não é capaz de fazer a economia girar. Tem que vender o patrimônio para poder pagar suas contas. Essa é a dura verdade que a gente está vivendo atualmente. Forte abraço a todos, até a próxima.